Bom dia, oitavo ano. A aula de hoje é sobre trabalho e as relações sociais. É o livro 3 de Ciências Sociais. Conceito de trabalho. Então, como que a gente pode definir o que é trabalho? Trabalho são situações que demandam esforço humano para sua concretização. Um exemplo, a gente está vendo aqui nessa imagem. O ser humano ele teve o trabalho de preparar essa terra, escolher as sementes, plantá-las, cuidar dessas plantas para aí conseguir um resultado, que é as plantas prontas para a colheita. As sociedades humanas elas vão além dos limites da natureza por meio do trabalho. Então, tudo isso que o ser humano, que aquela pessoa ali na imagem fez, é um trabalho que vai além daquilo que a natureza nos fornece naturalmente. A natureza nos fornece as sementes? Fornece. Nos fornece a terra? Sim, mas a terra não tá pronta e as sementes precisam ser semeadas. Então, o trabalho ele vai além daquilo que a natureza nos fornece naturalmente e é uma situação que demanda esforço físico e mental do ser humano. Karl Marx vai ser um dos principais teóricos que vão discutir sobre o trabalho e as relações de trabalho, tá? Os seres humanos eles não possuem um corpo apto o suficiente para a sobrevivência. Nós, seres humanos, somos comparados com outros animais muito frágeis. O nosso corpo, a pele é muito fina, nós nos machucamos muito facilmente, não temos a mesma velocidade que um tigre ou um leão, por exemplo, no momento da caça. Até mesmo esse fato de o ser humano caçar um outro animal é algo que foi desenvolvido com o tempo e precisou de ferramentas que auxiliassem o ser humano para isso, seja uma lança, seja uma flecha, até mesmo instrumentos de pedra lascada para cortar a pele e a carne do animal. É diferente de um leão que vai lá com a sua velocidade, abate a presa e com suas próprias presas ele vai lá e consegue se alimentar daquele animal. Então, observem a diferença entre o ser humano e esse tipo de animal. Por isso, os seres humanos têm a necessidade de transformar os elementos da natureza em instrumentos que auxiliem a sua sobrevivência. Então, um exemplo é a lança para caça, uma enxada para agricultura, um trator para ser utilizado na agricultura, tá? A construção de casas cada vez mais resistentes para a gente se proteger da natureza. Então, tudo isso são transformações dos elementos da natureza para poder auxiliar essa sobrevivência. Para Marx, o trabalho é o aspecto fundamental para a estrutura das sociedades humanas. O que diferencia o ser humano de outros animais não é somente a inteligência, o intelecto, porque a gente sabe que existem animais muito inteligentes na natureza, mas principalmente o trabalho. É o trabalho que vai diferenciar, porque é a partir do trabalho que certos aspectos da sociedade vão surgir, como a economia, como a cultura, a política. Por que a cultura japonesa, por exemplo, é diferente da cultura brasileira? Por que a cultura egípcia antiga era diferente da cultura mesopotâmica, por exemplo? Por que lá no Egito tinha uma colheita por ano e por que aqui na Mesopotâmia, na América, já haviam colheitas 3 vezes por ano? Então, esses elementos estão ligados diretamente não só com o clima de uma região, mas também como o ser humano se adaptou e passou a trabalhar naquela região. Qual a diferença entre o trabalho dos humanos e dos outros animais? Porque os outros animais a gente pode dizer que também trabalham. O trabalho humano envolve energia física e mental, interferindo conscientemente na natureza. Então, o ser humano não é só o trabalhar por trabalhar. Tem a parte física? Tem, mas tem a parte intelectual. Por que eu estou indo trabalhar? O que eu vou fazer hoje? Digamos, eu vou construir uma casa para mim viver, para mim morar. Sou pedreira, imaginem que eu sou pedreira e estou construindo a minha casa. Se bem que na minha casa aqui eu construí muita coisa mesmo. Eu preciso, primeira coisa, mentalizar o meu projeto. Mentalizei o meu projeto, coloco ele no papel e a partir dali eu vou começar a executar essa tarefa, certo? Tendo consciência que eu vou alterar uma determinada área e vou me utilizar de elementos da natureza. Elementos variados, tá? Exemplo, o barro, que é feito de tijolos, ou ainda
o cimento, a madeira que é utilizada no telhado. Os animais realizam movimentos condizentes com a sua própria natureza, não a modificam para criar uma nova realidade. Aí a gente tem a imagem da abelha. A abelha, ela nasce instintivamente, sabendo que tem que se alimentar do néctar das plantas, e, paralelamente, vai também ajudar no processo de polinização de muitas plantas, né, de polinizar uma flor e outra, e em seguida vai converter esse néctar em colmeias que vão produzir o mel, certo? Isso é algo instintivo, é natural. A abelha nasce, naturalmente sabe que vai ter que se alimentar do néctar para sobreviver, e como consequência dessa alimentação do néctar, vai polinizar plantas e vai fazer as colmeias. É algo natural. Não altera a realidade onde ela vive. Muito pelo contrário. Se qualquer modificação que ocorrer na natureza, esses animais vêm a morrer. Certo? Conceitos elaborados por Marx. Então, para o Karl Marx, existem algumas características. O trabalho possui algumas características do trabalho humano. O trabalho é uma atividade que exige esforço físico e mental humano. Os seres humanos se relacionam com a natureza por meio do trabalho. Então, o ser humano precisa da natureza para fazer seu trabalho, e esse seu trabalho altera a natureza e também a si mesmo. Porque se você pensar lá na agricultura, lá dos egípcios, para a agricultura que existe hoje, olha a diferença da produção. E olha como o ser humano também se transformou com isso. É uma atividade transformadora, então transforma tanto o ser humano quanto a própria natureza, a natureza humana e a natureza ambiental. É uma atividade que promove relações sociais, então um determinado trabalho vai envolver a aproximação das pessoas, existem trabalhos que só podem ser realizados em conjunto. Além disso, promove relações sociais como cultura, como economia, política. É realizada com instrumentos produzidos pelo próprio ser humano. Então, o ser humano ele vai usar elementos da natureza para poder sobreviver e acaba moldando também a natureza. Os seres humanos possuem completa consciência daquilo que pretendem fazer ou fazem. Então, o ser humano ele tem total consciência dos seus atos, tem total consciência da atividade que está fazendo, da atividade laboral que está desenvolvendo. Aplicação do conceito de trabalho. Então, o conceito de trabalho, a sua aplicabilidade, a sua funcionabilidade, ou seja, o trabalho funcionar corretamente para ele existir, depende de se relacionar com outros importantes elementos, como a força de trabalho, os meios de produção, as formas produtivas e o sobretrabalho. O que é força de trabalho? A gente já falou, energia física e mental que o ser humano necessita para realizar um trabalho. Meios de produção são os elementos, materiais utilizados no processo de produção. E esses meios de produção eles podem ser divididos em meios de produção natural e meios de produção artificial. Os naturais são aqueles que a natureza entrega. Ali o exemplo, a terra. O solo ali já não está aqui disponível? Tá. As sementes podem estar disponíveis? Sim. Os meios de produção artificiais são aqueles produzidos pelo ser humano para poder facilitar o seu trabalho junto à natureza. Ali o exemplo, a gente tem uma espécie de ancinho, né, que é para poder preparar a terra. Forças produtivas são as combinações de recursos tecnológicos de uma sociedade com as técnicas empregadas pelos trabalhadores na sua atividade de produção. Então, aqui eu tenho um exemplo do Egito Antigo. Eles dependiam muito da água do rio Nilo para poder cultivar seus alimentos. Por isso, eles criaram uma série de técnicas de irrigação, canais de irrigação que levavam a água do rio para regiões mais distantes do rio.
E toda a atividade de trabalho desses trabalhadores estava intimamente ligada com essa técnica de irrigação, tá? Então, são combinações de recursos tecnológicos, porque isso é uma forma de tecnologia, abrir canais, até mesmo criar ferramentas para abrir esses canais, e a forma como esses trabalhadores agem para atingir seus objetivos. Sobre trabalho, quantidade de trabalho que ultrapassa a necessidade de sobrevivência e gera um excedente econômico. Então, quando a gente trabalha além daquilo que é a nossa necessidade, há uma sobra. Aqui a gente pega um exemplo bem clássico da agricultura. A gente trabalha e tudo que não é utilizado para a nossa sobrevivência é o excedente. Então, a gente pode comercializá-lo. E aí a gente gera aquele mecanismo de economia, certo? Mudanças no trabalho. Originalmente, o trabalho consistia na interação entre o ser humano e a natureza. Estava intimamente ligado pela sobrevivência. O ser humano ia fazer agricultura, praticar cuidar de animais, né? Cuidar de animais, praticar a pecuária para sua sobrevivência. Porém, né, com esse sobretrabalho, com os excedentes, houve uma série de transformações na vida do ser humano. E novas profissões vieram a surgir, como advogados, médicos, professores, pessoas que não estão intimamente ligadas com a natureza. Dependem de elementos criados pelo ser humano, como por exemplo um livro, um caderno, uma sala de aula, quadro. São elementos criados pelo ser humano a partir da natureza, de elementos da natureza. Porém, ele não pode sobreviver de um livro ou sobreviver das paredes de uma sala, ele não pode se alimentar disso. Então, as pessoas, a gente não pode dizer que essas pessoas não trabalham só porque elas não estão diretamente ligadas à natureza. Sim, elas trabalham. Por isso, Anthony Giddens um sociólogo que vai redefinir o trabalho. Ele não vai dizer que Karl Marx está errado, não, porque é uma forma de trabalho. Porém, ele vai dar uma nova definição para o trabalho a partir das novas profissões que surgem. Então, o trabalho é a atividade realizada em troca de um salário. Então, a gente trabalha e recebe esse salário, e esse salário que nos vai garantir a sobrevivência. Porque é a partir desse salário que a gente vai pagar a energia elétrica, que a gente vai pagar a internet, que a gente vai pagar a alimentação, tá? A água que a gente ingere. Então, vai ser através do trabalho, desse salário que a gente recebe por esse trabalho, que a gente vai poder sobreviver. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!